Olá pessoal, então vamos fazer a correção dessa prova, já que nós não vamos ter tempo de corrigir ela junto com vocês em sala de aula. Eu vou deixar a correção aqui. A prova foi aplicada no dia 20 de abril e a primeira pergunta, valendo 2 pontos, liste, numa frase minimamente curta, 2 vantagens do uso de vetores e 2 desvantagens. Como nós dissemos em aula, primeiramente o vetor ele é de fácil implementação. Nós vemos que basta um for básico ali para percorrermos o vetor, acessa diretamente os valores. Então realmente o vetor, para uma quantidade pequena de elementos, ele é realmente muito útil. Agora ele tem a desvantagem de ter o tamanho estático. Você pode declarar um tamanho maior do que precisa ou menor do que precisa. E também ele é lento ao trabalhar com um grande volume de dados. Vamos à correção agora do número 2. Eu criei já o meu projeto, meu pacote, aquela classe que eu passei para vocês na prova. Tá aqui a classe que eu passei para vocês na prova. Era só para vocês criarem o conteúdo de cada um dos métodos. O método main já estava aqui. Bem, a ideia desse exercício era que vocês lessem uma matriz, o tamanho vocês deveriam escolher. Só isso já valeria 2 pontos. Depois você ia fazer uma outra função que recebe uma matriz, percorre, pegando todos os valores não nulos, ou seja, aqueles valores que não são zero, e você ia guardando num vetor e retorna esse vetor. Vamos nos preocupar com esses dois por enquanto. Tá aqui a classe. Bem, para ler o vetor, para ler a matriz, nós vamos criar 2 fors. Primeiramente, nós vamos começar com o tamanho, com a posição 0, e vamos até o tamanho da matriz.length. Obviamente, nós vamos declarar essa nossa matriz aqui. Vou chamar ela de matriz. Vamos colocar uma 3x3 para ficar fácil depois dos nossos testes. Bem, feito esse for, vamos fazer um segundo for. O primeiro percorre as linhas, o segundo percorre as colunas. Para eu saber a quantidade de linhas que eu tenho na minha matriz, eu uso o nome da matriz .length. E para eu saber a quantidade de colunas, eu vou usar a linha que eu estou, .length. Pronto, feito isso, vamos colocar nossa matriz na posição IJ. Estou indo bem rápido assim porque nós fizemos muito isso em sala de aula. Vamos colocar aqui um integer.parseInt. Vamos colocar diretamente aqui o jOptionPaint.show input dialog. Vamos colocar uma mensagem aqui, string.format, e vamos colocar aqui, ó, digite o elemento, vou colocar aqui um fluxo aqui, né? Muito bem, então vamos colocar na linha e mais um, que começa com 0, a gente não visualizar o 0, e j mais um, ponto e vírgula no final. Tá aí, isso já deve fazer a leitura da minha matriz, ok? Então essa foi a primeira função de leitura, valendo 2 pontos. Obviamente, como ela é do tipo int, eu tenho que retornar essa matriz, ó. Vamos fazer um return aqui, a nossa matriz, e está pronta a primeira função, ok? Bem, a segunda função pediu para você receber uma matriz já lida, percorrer, pegando todos os valores não nulos e colocar em um vetor. Então eu já dei aqui praticamente o protótipo dessa função para vocês. Ele vai retornar o vetor, por isso que ela é assim, e ela recebe a minha matriz. Então nós precisamos percorrer a matriz, né? Ainda bem que eu tenho Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, que eu vou percorrer minha matriz. Obviamente agora eu não vou fazer a leitura. Vocês ficaram chateados de ter que fazer muito isso na prova, né? Mas não tem jeito. Lá vocês estavam sem o computador. Então vamos chamar aqui o nosso vetor int. Ele vai ser de que tamanho? Olha, qual é o tamanho máximo do vetor? Bem, eu vou à procura dos valores não nulos. Quantos valores não nulos eu posso ter na minha matriz? Todos, né? Então eu vou pegar aqui, ó, matriz.length vezes a matriz posição 0.length, ou seja, linha vezes coluna.
né? Ok, declarado aqui o meu vetor. Percorrer a matriz, o for clássico de percorrer a matriz. E nós vamos fazer o que aqui dentro? Ó, se matriz na posição IJ for diferente, né, de zero, que eu estou à procura dos não nulos, o que eu vou fazer? Jogar no meu vetor. Em que posição aqui agora eu vou jogar isso, hein? Que posição? Bem, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que criar uma variável que vai ser usada como indexadora do meu vetor aqui, ó. Vou chamar ela de K. Vamos começar com 0, ou seja, o primeiro elemento do vetor vai estar na posição 0. E sempre que eu inserir 1, eu vou para o próximo. Então, vetor na posição K++. Colocou dentro do vetor sempre que o elemento era diferente de 0, sempre que ele era não nulo. No final, return vetor. Muito bem, tá aí. Essa era a segunda função. A terceira, função que recebe um vetor contendo os elementos não nulos da matriz e uma matriz. Então, tá aqui, ó. Ela recebe esses elementos não nulos. Perceba que na ordem aqui em cima, eu fiz a leitura, eu preenchi o vetor. Agora eu chamei essa altera nulos, que leva o vetor, que já tem os não nulos nela, e leva a matriz. O que ela faz? Ela deve verificar se a matriz é nula. Se for nula, altere todos os zeros pela média dos valores não nulos que estão no vetor. Bem, nessa função, é a função que eu vou criar algumas funções paralelas, né? Primeiro, nós vamos declarar aqui, ó, o tamanho, a quantidade de elementos. Vamos chamar de quantidade de elementos. A quantidade de elementos na matriz vai ser qual conta que eu tenho que fazer para saber quantos elementos tem na minha matriz. Eu vou pegar a quantidade de linhas que tem na minha matriz, né, vezes a quantidade de linhas que tem na minha matriz. Com isso eu pego a quantidade de elementos que eu tenho na minha matriz, da forma com que nós estamos trabalhando, né? Agora eu preciso saber quantos elementos nulos eu tenho na minha matriz. Eu posso fazer isso de duas formas, né? Aqui eu vou aceitar quem fez as duas formas. Eu poderia verificar quantos elementos que não são zero que eu tenho no vetor, ou eu poderia percorrer a matriz novamente perguntando quem é zero e retornar essa quantidade. Então eu vou fazer dessa forma. Eu vou fazer uma função aqui, ó, public static, ela vai ser do tipo int. Vou chamar ela de conta nulos. Conta nulos. Vou receber aí a minha matriz, certo? Vou fazer o for clássico aqui de percorrer a matriz. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos criar um contador. Vai começar com 0. Bem, aqui eu vou perguntar, ó, quando ele for 0, for igual a 0, aí eu vou fazer o meu Q++, né? Q++. Pronto, contei quantos nulos tem na matriz, só para eu não fazer junto lá, né? Então, um return Q. Perfeito. E aqui agora eu vou ter, então, int quantidade de nulos. Vai ser igual a conta nulos e leva minha matriz. Perfeito. Agora como é que eu vou saber se essa é uma matriz nula ou não? Ela tem que ter mais da metade dos valores como zero, né? Então nós vamos perguntar aqui, ó, se a quantidade de nulos for maior que a quantidade de elementos dividido por 2, coloquem a prioridade aqui, apesar de que ele faz isso automático, mas vamos colocar. Então, quando a quantidade de nulos for maior que a quantidade de elementos dividido por 2, quer dizer que ele tem mais da metade dos valores nulos. E aí o que nós vamos fazer agora? Ele pede para modificar os valores que são nulos pela média dos valores não nulos. Meus valores não nulos estão dentro do vetor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um int média, recebe, vou pegar aqui uma função também que se chama média. Vou chamar ela de média não nulos. E vou levar para ela quem? Meu vetor, para eu receber a média. Vamos criar essa função aqui, ó.
public static int média não nulos. E eu vou receber o meu vetor. Aqui eu vou percorrer o meu vetor. Aqui é interessante o seguinte, olha, o vetor pode não ter sido totalmente preenchido, porque eu declarei ele aqui, quando nós verificamos os não nulos, nós declaramos um vetor no tamanho máximo que eu poderia usar. Mas eu posso não ter usado todos esses valores, todas essas posições do vetor. Porque nem todos os valores são nulos. Eu parti do pressuposto que todos seriam nulos para caber, se eu tiver essa situação. Mas pode ser que nem todos sejam nulos. Então eu vou criar uma variável aqui que vai da posição 0, para eu percorrer o meu vetor. E vou perguntar aqui, ó, enquanto meu vetor, que é melhor usar enquanto, né? Meu vetor na posição K for diferente de 0, quer dizer que ele é um valor que foi pegado da matriz, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra soma aqui, que eu preciso de média, né? Esse aqui é o algoritmo básico. Soma começa com 0. Então, se for, meu amigo, ó, soma mais igual a vetor na posição K++. Pronto, saí daqui com a soma. Caminhei dentro do vetor, ó. Quando ele chegar numa posição 0, eu saio. Lembrando que esse K vai continuar tendo a quantidade de elementos que tem dentro do meu vetor. Então eu consigo fazer a média aqui, ó. Int média recebe soma dividido por K. E return média. Pronto. Então tenho a média pronta. Aqui agora eu busquei a média. Eu já vi que a matriz é nula. Busquei a média. Estando com a média em mãos, agora nós vamos substituir, né? Vamos chamar essa função aqui, ó, de modifica nulos. Vou levar para lá a média e vou levar para lá a minha matriz. Muito bom. Vou fazer uma outra função. Olha que eu estou usando essa função aqui, ó, só como maestro das outras funções, né? Então vamos por aqui, ó, public static void void, como é que eu chamei lá? Modifica nulos. Modifica nulos. Recebi a média. Recebi a matriz, ok? E vamos pegar aqui então, ó. Vamos fazer o for clássico, cadê ele? É aquele que pergunta, né? Esse aqui, ó. Na prova vocês tinham que digitar tudo. Muito bom. Então, ó, se for 0, ó, se for igual a 0, o que vai fazer? Matriz na posição I, J, recebe média. Só isso. Pronto, né? Alguns de vocês me perguntaram, professor, mas eu estou modificando a função, a matriz nessa função. Ela vai ser alterada aqui originalmente, aqui na função original? Vai, porque uma matriz sempre é passada por referência e não por valor. Então, se você altera numa função, num método abaixo, acima, um outro método, ela também é alterada em qualquer lugar, ok? Bem, falta agora a função de mostrar, né? Função de mostrar, nós vamos fazer também o for clássico de novo. Vamos criar aqui uma string, sei lá, mensagem. String mensagem. E nós vamos mostrar os valores aqui, né? Vamos fazer aqui, ó, mensagem mais igual string.formatting. E vamos colocar aqui bonitinho, né, os valores, porcentagem D, matriz na posição IJ. Aqui vamos pular uma linha, para ficar em linhas separadas. Então vamos lá, jOptionPane.show mensagem dialog mensagem. Shift F6, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Vamos colocar o resto 0. 0, 0, 0. Bem, olha que ela não deu a maioria como 0, então tá realmente certinho, ok? Não trocou. Para melhorar nosso teste aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a matriz antes e depois de alterar. Vou mostrar ela aqui, antes e depois. Então, vou ler a matriz, mostrar, alterar e mostrar ela novamente para ver se vai funcionar. Vamos agora fazer com que ela dê uma matriz nula. Se é uma matriz de 9 elementos, tem que ter pelo menos 9 dividido por 2, dá 4,5, 4, mais de 4, 5 zeros. Então os primeiros aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, os primeiros 4 não vai ser 0. O resto eu vou colocar 0. 0, 0, 0, 0, 0. Tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Então, são 5 zeros. Essa é uma matriz nula. Qual a média desses valores? 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10. 10 dividido por 4 vai dar quanto aí? 2,5, né? 2,5, como eu estou usando valores inteiros, ele vai truncar, vai ficar com 2. Então, a média vai ser 2. Então, a próxima vez que eu apertar o OK aqui, vai ter que ficar 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 2. Tá lá. Quer dizer que ele calculou a média perfeitamente e funcionou. Bem, pessoal, analisem depois esse vídeo com calma, vejam as funções e qualquer coisa, tirem dúvida comigo em sala de aula. Até mais!